Bom, dos organismos procariontes, o que a gente vai ver com maior profundidade a parte morfológica vai ser das bactérias, né? Mas que tem muito em comum também com os outros procariontes, ok? Então, nesse trabalhinho de ARDS aí que eu fiz, tem a estrutura de uma bactéria, muito semelhante ao desenho que eu passei na última aula, porém com algumas coisinhas a mais, né? Para vocês verem. Começando aí, a gente pode observar aquilo que a gente já viu na última aula, que é o material genético, o DNA aqui, em formato circular, né? Formando o nucleóide. Tem também umas membranas revestindo essa célula, que eu tô vendo aqui, e essas bolinhas aqui que são os ribossomos, que é quem vai fazer a síntese de proteínas, né? Bom, a função aqui do nucleóide, todo mundo já sabe, né, que é conter a informação, né, genética da bactéria, todas as informações, o código genético da bactéria vai estar aqui no nucleóide. Aí eu consigo ver também, essa estrutura aqui é o plasmídio. Plasmídio nada mais é do que um DNA circular também, só que ele é um DNA que fica fora do nucleóide. Ele não contém informações essenciais para essa bactéria. As informações essenciais são as que estão no nucleóide. No plasmídio é uma informação não essencial, mas que pode ser uma informação importante para essa bactéria. Então, tem alguma coisa ali nesse DNA circular pequeno chamado plasmídio que pode favorecer bastante essa bactéria. Esse material interno, ele vai ser contido, né? Ele vai ser cercado por membranas. Essas membranas é que vão delimitar essa célula bacteriana. A primeira membrana que tem aqui, que é essa laranja, é a membrana plasmática. Toda célula tem membrana plasmática, que serve para ser uma barreira para essa bactéria, né, para todas as células, para determinar o que entra e o que sai dessa célula, né, além de delimitar essa célula, né, separar a célula do ambiente extracelular. Toda célula, seja de bactéria ou não, tem membrana plasmática. Só que depois da membrana eu vejo que tem uma outra camada. Então, tem uma segunda camada delimitando essa bactéria aqui, que vai ser a parede celular. A composição básica é uma molécula chamada peptidoglicano. E aí, basicamente, as bactérias são divididas em dois grupos, de acordo com o tanto de peptidoglicano que tem na sua parede celular. Então, quando ela tem pouco peptidoglicano, uma camada fina, vão ser as bactérias que a gente chama de gram-negativas. E as que têm muito peptidoglicano, muitas camadas de peptidoglicano nessa parede, a gente chama de gram-positivas. Então, de acordo com a parede celular da bactéria, eu consigo dividir elas em dois grupos, né? As gram-positivas e as gram-negativas. A função principal da parede celular é manter a forma da bactéria, né? Então, a bactéria ela tem um formato característico e ela nunca perde esse formato. Pode entrar água, perder água, que ela nunca perde o formato dela. Ela tem um formato muito bem definido. Se você pegar uma célula nossa, por exemplo, se eu pegar hemácias, se eu pegar hemácias e colocar num ambiente com uma concentração de íons diferente, essa hemácia vai mudar de forma, né? Ela pode murchar ou ela pode encher, ficar cheia e até estourar, né? No caso, isso não acontece com bactérias. Então, por que não acontece? Porque ela tem uma parede celular que mantém a forma dela muito definida. Só que eu vejo aqui que depois da parede tem uma outra camada. Então, tem uma última camada aqui de azul, que é a cápsula bacteriana. A cápsula não é toda bactéria que tem, algumas têm e outras não. A principal função dessa cápsula, né, é de proteger essa bactéria quando essa bactéria invade um organismo. Então, meio que bactérias com cápsula conseguem despistar as células de defesa do organismo. Então, por exemplo, se eu for infectada por uma bactéria encapsulada, a chance dessa bactéria ter sucesso na invasão do meu corpo e fugir das minhas células de defesa é maior, por causa da cápsula. Aqui nesse desenho tem também, ó, o flagelo dessa bactéria. Flagelo, algumas bactérias têm, outras não têm. Ela pode ter um flagelo, pode ter vários aqui na ponta, pode ter flagelos espalhados nela toda, depende, né? E tem uns que não tem nenhum flagelo. A função do flagelo é mobilidade da bactéria, né? Então, bactérias que tem flagelo, elas conseguem se deslocar. Agora eu tô vendo aqui também essas estruturas aqui de vermelho, ó, que são as fímbrias.
ou pili bacteriano, né? Não são flagelos pequenos, são fímbrias, é outra coisa. A principal função da fímbria vai ser a aderência dessa célula em alguma superfície, então ela ajuda a célula a grudar em algum lugar, né, para a célula não ficar solta. E a fímbria também vai ajudar com que essa bactéria consiga trocar de plasmídio com outra bactéria. Então, algumas bactérias conseguem fazer um processo que chama conjugação bacteriana, ou seja, uma bactéria chega perto da outra, faz um canal entre as duas, usando as fímbrias, e aí o plasmídio vai passar por esse canal e ser transportado para outra bactéria. Então, isso é uma forma que as bactérias têm de trocar material genético, né? Vamos então relembrar todas essas estruturas que eu mostrei juntamente com as suas funções, né? Vamos ver pelas cores. Espero que vocês estejam enxergando aí bem as diferenças entre as cores. Começando aqui, ó, na cor laranjada, a gente vê que laranja aqui é o quê? A membrana plasmática dessa célula, né? Vai ser a membrana dela. Membrana celular, membrana plasmática. Escrevi membrana celular. A função da membrana celular é delimitar a célula, né? E permitir troca de substâncias, né? Escolher o que entra e o que sai daquela célula. Seguindo aí, ó, tem a cor verde escura. De verde escura eu tenho a outra camada que está delimitando essa célula aqui, que é parede celular, né? Parede celular dessa bactéria. Parede celular. A composição básica de uma parede celular bacteriana é peptídeo glicano. Quantidade de peptídeo glicano vai determinar se a bactéria vai ser gram positiva ou gram negativa. Gram positiva tem muito peptídeo glicano, gram negativa tem pouco peptídeo glicano. Função da parede celular. Formato da célula, manter o formato da célula bacteriana, né? Basicamente. Seguindo aí, tem aqui a cor azul escuro. Azul escuro é a última camada que eu desenhei aqui que reveste essa célula bacteriana, né? Essa última camada é a cápsula. Cápsula, ela vai ser importante para que essa célula consiga escapar de sistemas de defesa quando ela invade algum organismo, né? Seguindo aí, tem bonina. O bonina aqui, ó, são essas coisinhas aqui, que são as fímbrias. Fímbrias. Também chamadas de pili. Função das fímbrias vai ser a aderência dessa célula em alguma superfície e também ajuda a fazer a conjugação bacteriana. Seguindo aqui, mostarda, sei lá, ocre, é o flagelo da bactéria. O flagelo serve para a motilidade bacteriana, né? Para o deslocamento da bactéria. Então, células com flagelo são móveis. Seguindo aí, ó, verde claro, que é plasmídio. Plasmídio. Ele é um DNA circular extranucleoide, digamos assim, né? Seguindo aí, ó, tem vermelho. Aqui vai ser o nucleoide. Na verdade, eu troquei, né? Aqui, que é o bonina, é que seria o nucleoide. E aqui, vermelho, é que seria a fímbria. Mas tudo vermelho e bonina é tudo igual, né? Vocês entenderam. Aqui eu vou considerar, então, que é o nucleoide, ó. Esse aqui. Eu não vou apagar esse vídeo, não, porque eu não vou fazer esse desenho todo de novo, não, tá? Então, vocês já entenderam, né? Esse vermelho aqui é esse aqui, ó. Do nucleoide. O que é nucleoide? DNA circular bacteriano, né? Contido aí no citoplasma. Por último, o marrom, esse aqui, são os ribossomos. Qual que é a função? Função, síntese de proteínas. Então, é a estrutura básica de uma bactéria.
Agora, nem toda bactéria vai ter esse formato que eu mostrei para vocês, um formato mais compridinho, parecendo um bastão, né? Algumas têm esse formato, outras não. Então, elas têm uma variedade de formas. E essa forma é mantida por causa da parede celular, né? Como eu falei com vocês. As bactérias, elas podem ter, no geral, um formato esférico, igual esse aqui, ó. Uma esfera mesmo. Nesse caso, elas são chamadas de cocos. Tem formato de cocos. Quando ela é mais comprida, parecendo um bastão, igual essas que eu citei agora de exemplo no desenho, compridinha assim, são os bacilos. Agora, tem outros formatos diferentes também, que a gente está vendo aqui, né? Agora, esses cocos, esses bacilos, eles podem se organizar de diferentes maneiras, né? Se forem dois cocos, um juntinho do outro assim, a gente chama de diplococos. Exemplo, essa bactéria aqui, o Streptococcus pneumoniae, causa pneumonia, como o nome já diz, dor de garganta, otite, outras coisas. Os cocos também podem se organizar na forma de cachos, igual está mostrando aqui, ó, vários cocos formando como se fosse um cacho. Quando eles fazem isso, a gente chama de Staphylococcus. Exemplo clássico, a bactéria Staphylococcus aureus. Causa aí uma série de doenças para os seres humanos, por exemplo, né? Doenças de pele, principalmente, vários tipos de doenças de pele diferentes. Quando esses cocos se organizam enfileirados, parecendo um colarzinho de contas, igual aqui, ó, enfileirados, a gente chama de Streptococcus. Exemplo, essa bactéria aqui, ó, Streptococcus pyogenes. Essa daqui também causa uma série de doenças graves para o ser humano, né? Desde uma simples dor de garganta até infecções sérias aí no rim, etc. Agora, tem aquelas que são bacilos. Geralmente os bacilos são sozinhos, mas eles podem se organizar também. Tipo aqui, ó, vários bacilos formando enfileirados, streptobacilos. Então, da mesma forma que a gente tem os streptococcus, tem também streptobacilo. O exemplo aqui, ó, Bacillus anthracis, né, foi utilizado já como arma biológica por um tipo de ataque terrorista biológico que aconteceu há um tempo atrás aí, chamado de antrax, né? Antrax, o pessoal chamava na época. Mas enfim, podem ter também outros formatos diversos, né? Não tão certinhos como cocos ou bacilos. Por exemplo, o vibrião. O formato de vibrião é como se fosse um bacilo encurvado numa forma de vírgula. Exemplo clássico é o Vibrio cholerae, que causa a cólera, que é uma doença seríssima. Já foi um sério problema de saúde pública e de vez em quando ainda tem uns surtos de cólera por aí, né? Pode ser também o espirilo. O espirilo é um bacilo também mais encurvadinho, né? Só que não é um formato de vírgula, mas é um pouco mais espiralada. Exemplo clássico é a bactéria Helicobacter pylori, mais conhecida como H. pylori, que é uma bactéria que consegue viver no estômago dos seres humanos. Então, o estômago é um ambiente altamente ácido e a Helicobacter pylori consegue viver lá, né? Principal causadora de úlceras estomacais, né? Até câncer de estômago. Ou pode ser também uma espiroqueta. A espiroqueta é um bacilo compridão que vai ter um formato tipo de saca-rolha, toda, né, espiralada. Exemplo clássico é o Treponema pallidum, que é a bactéria causadora da sífilis, né? Aquela DST importantíssima aí, chamada sífilis.